Hoje iremos falar da coladeira de borda que refila e destopa da Maxiva, a CBC RD Infinity. Primeiramente, retire a máquina do pallet. Corte as fitas que prendem as tupias e o conjunto do reservatório de cola. Faça a ligação elétrica. Acione a chave de energização. O botão de emergência estará acionado. Gire o botão para a direita. Aperte o botão de liga e espere inicializar a máquina. A temperatura que aparece no display de baixo é a programável e a temperatura que aparece no display de cima é a temperatura real da cola no reservatório. Para alterar a temperatura, temos 4 botões: a seta para cima, seta para baixo, seta para a esquerda e o botão de set. Para alterar a temperatura, aperte a seta para a esquerda, um número vai piscar e então aperte até o número que deseja alterar. Utilize a seta para cima ou para baixo para alterar para a temperatura desejada e confirme apertando a tecla 7. Para ligar o início do processo da máquina, posicione o botão amarelo e com isso a esteira começa a funcionar. Para alterar a velocidade, temos 3 ajustes. Para ajuste de 2 mm, fita grossa, ajuste de 1 mm, fita média e para fita de 0,45 mm, fita fina. E para desligar, aperte o botão de desliga. Coloque a bandeja de apoio da fita. Posicione a fita na guia. Após isso, vamos regular a máquina. Identifique que espessura de fita você vai trabalhar. Essa regulagem é necessária toda vez que você for mudar de espessura da fita. Afrouxe os 2 parafusos sextavados para a chave de boca 13. Corte um pedaço de fita aproximadamente de 40 cm e coloque a fita atrás da guia de entrada, entre a guia e os 2 parafusos sextavados internos. Aperte os parafusos sextavados e com isso o alinhamento das guias da máquina está feito. Sua máquina possui sistema de coleiro móvel, então precisamos regular a pressão que ele exercerá na peça. Sua regulagem é feita no manípulo que está ao lado do reservatório de cola. Afrouxe o parafuso e quando chegar na regulagem, trave com a contraporca. É fundamental, antes de regular as tupias, desligá-las por motivo de segurança. Você pegará a peça que vai trabalhar. Posicione-a embaixo do copiador da tupia. A função do copiador é copiar a superfície do MDF e transmitir para a fresa. A primeira regulagem é o ajuste grosso, que será feito no manípulo que está na parte interna da máquina. A regulagem precisa ficar com uma pequena pressão na tupia. Essa regulagem será necessária toda vez que se trocar de espessura de painel. Feita a regulagem de ajuste grosso, você vai passar uma peça e verificar como ficou o acabamento. Se porventura o acabamento não ficou no ponto certo, aí entra a regulagem de ajuste fino, que se regula no manípulo que fica na vertical em cima do copiador. Vamos supor que ao passar a peça sobrou fita no acabamento.
Então você vai no manípulo de ajuste fino e gira ele para o sentido horário, ou no sentido de aperto de um parafuso. Para a regulagem da tupinha inferior é o mesmo procedimento, mas a única diferença é que com a primeira regulagem feita não haverá necessidade de alteração ao mudar de espessura de painel. Para regular o avanço da máquina, pegue uma peça e posicione-a entre a mesa e o avanço. Comece a baixar o avanço até encostar na peça. Dê uma volta no volante, trave os manípulos e passe a peça para testar. Para realizar este teste, não é necessário encostar a peça nas guias laterais. Posicione-a rente à última guia de apoio. Com o passar da peça, verifique se a mesma está bem firme. Se não estiver, abaixe mais um pouco o avanço até chegar no ponto em que a peça fique bem firme. A máquina possui um prolongador de mesa que auxilia na passagem de peças largas. O sistema de destopo é composto por duas tesouras e nelas você irá fazer de tempos em tempos uma lubrificação com um spray lubrificante. Os resíduos da fita ficam depositados na gaveta. Para a utilização da máquina, é indispensável o uso de coletor de pó. Para ela, indicamos o CP2C, pois a máquina possui duas bocas de saída para os resíduos da fita.